E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. Hoje eu recebo o professor Edriano para a nossa terceira batalha, Física contra História. E hoje ele vem com uma proposta diferente, um quiz temático. Segue a vinheta! Chamo Físico! Meu nome é Adriano, sou professor de História. E hoje teria uma vitória heróica, 5-0. Meu nome é Thales, eu sou professor de Física. E eu vou ganhar esse quiz até porque a Sofia, filha do Adriano, tá torcendo por mim. Galera, então estamos aí para mais um quiz com o Adriano, sucesso na internet sem ter redes sociais, o que é mais incrível, né, Adriano? Mais incrível. É um mito aí da internet sem redes sociais. Pensa em criar? Não, né? Não. Você acha que tá muito cedo ainda? Tá muito cedo, eu tô refletindo. Não, ainda não. Tá? Ok, beleza. Ainda não. Só porque a galera pergunta aqui e tal, mas legal. Galera, então, vocês já perceberam aqui no cenário, da primeira vez que o Adriano veio aqui, ele veio com uma proposta diferente pro quiz, né? Vocês acompanharam aí nos dois últimos quizzes, eu nunca sei se é quiz ou quizzes, que a ideia era, a pergunta de física tinha um contexto histórico, a pergunta de história tinha um contexto físico, e aí o Adriano, pra gravar esse quiz, ele me ligou e falou assim, Thales, eu quero um negócio diferente, e se a gente fizer um quiz temático super-herói? Se é pra poder desafiar, se é pra poder finalizar esses encontros... Dois empates que nós Dois temos, empates, né? Eu preferi que a gente seguisse um caminho de tema. Se nós estamos aqui com super-heróis... Ele viu aqui a decoração do cenário e tal, falou, vamos fazer um negócio Nosso último super-herói. encontro teve temas de X-Men, então acho que vale a pena... É verdade. Legal, acho que vai ser legal. Preparei vai ser boas legal. perguntas aqui com super-heróis e física. Eu vou mostrar meus poderes, eu sou um X-Men. Você não sabe, mas eu sou um X-Men. Eu sou capaz de lamber as pessoas em alta velocidade e elas não percebem. Viu? De novo. Sentiu? Cara, E eu sou capaz que poder incrível, de cara. derrubar esses bonequinhos todos de uma vez só. Observe. Ficou um só porque Você gosta? É porque eu gosto do Thor. Exatamente. Entendi. Aí Porque você o martelo dele pesou e não conseguiu, e cara. aí aumentou o atrito Ok. estático máximo. Vou tentar de novo. Ok, perfeito. Fechou. Cara, é impressionante as suas habilidades, cara. Você... Adriano, então, e eu queria te pedir uma coisa, cara. No final, muitos alunos também falaram, você é muito conhecido aqui em Belo Horizonte, né? Adriano é professor do Bernoulli. Durante as aulas você tem um movimento de fazer a ola, não tem um negócio assim? Tem sim. Brasil, olha, Ok. olha. E eu queria deixar isso registrado também Ok, no vídeo. vamos lá, então. No final do vídeo, Ok, do vídeo a tranquilo. gente termina Fazendo com uma ola. Uma ola e um Ok. movimento e tal. Ok, tranquilo. Pra fechar, assim, esses encontro. 3 vídeos, assim, esses 3 Ok. encontros, eu fiquei muito feliz. Vai ser um prazer. Vamos começar então, porque Vamos. eu quero ganhar esse. Eu começo, você começa? Pode começar você. Eu começo, Ok. beleza. Então vamos lá, então. Minha primeira pergunta é sobre o Homem-Formiga. Ok, Homem-Formiga, tava aí no cinema. Assistiu, né? Assisti os dois, Homem-Formiga e Homem-Formiga E a Vespa. A minha pergunta é a seguinte. O Homem-Formiga, você sabe que ele tem o poder de encolher ou aumentar. A minha pergunta é a seguinte. Suponha que o Homem-Formiga tenha encolhido 1 milhão de vezes. Se ele fica 1 milhão de vezes menor, ele seria chamado na física de Homem Miliformiga, Microformiga ou Homem Nanoformiga. Eu vou pensar um pouco mais nesse quiz. Quer Deixa eu responder num pensar. outro momento? Não, Volta aqui outro não. dia? Micro não deve ser, porque micro é menor, então menor para menor não deve ser. Nano é uma boa resposta. Nanotecnologia são coisas pequenas, mas por que exatamente o número 1 milhão de vezes? Então não faria sentido nano ser a opção. Miliformiga. Miliformiga, a opção miliformiga. 1 milhão de vezes menor, resposta miliformiga. Errou. Por quê? Daí eu achei que você ia acertar, Eu rapaz. ia falar nano, é a resposta? Não, micro. Então, você esqueceu de uma lógica muito simples. Qual? Não vi lógica Nenhuma. Desculpa, Então nenhuma. tá, então agora, veja bem. Metro. Ok. O que é o milímetro? Não é 1000 vezes menor? Ah, perfeito, tem razão. Se ele é 1 milhão de vezes menor, ele é 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micro. Se ele fosse 10 a menos 9, seria nano. Nano está associado a 10 a menos 9. Nossa, pra história, micro é pequeno, nano é pequeno demais. Pequenininho, né? E milha a gente Milha não sabe. Milha é carro. 0 a 0. Ok. Manda pra mim, primeira rodada. A primeira rodada. A minha pergunta, o tema é X-Men. Você assistiu os filmes do X-Men todos? Então, tem uns filmes mais antigos do X-Men que romperam aí com esses filmes mais novos, não tem? Nada a ver sua frase, mas sim. Não, é porque tem uns filmes
filmes que são desconectados dos mais novos. Porque veio aí o Primeira Classe, né? Perfeito. Tá, ok. X-Men, sei alguma coisinha. X-Men, e exatamente X-Men Primeira Classe. No X-Men Primeira Classe, os poderes extraordinários dos X-Men foram utilizados para, digamos assim, interferir em um episódio histórico de grande relevância. Algo envolvendo a história, que para nós historiadores tem um papel, né, de grande relevância, e que a interferência dos X-Men foi fundamental nesse episódio. Qual é, digamos assim, a referência histórica que aparece de forma expressiva pela intervenção dos X-Men no filme X-Men Primeira Classe? Opção A inundação do canal de Suez. Opção B, a crise dos mísseis de Cuba. E opção C, a destruição da cidade de Nova York. Eu tenho muita dificuldade para lembrar de filme. Tem uma tensão lá mesmo, eu lembro disso. Lembro de cenas do filme, assim, de partes do filme, mas eu não sou tão fanático assim, filme a ponto todo conectado com a história. O pessoal lá já tá sabendo o que é. Com certeza, a galera é muito fã aí e tal. Lembra. Eu vou de Crise dos Mísseis. A crise dos mísseis em Cuba. Mesmo. Olha que legal, Thales. Sua resposta está correta. Correta, né? Correta, eu lembro de coisa assim. A cena da crise dos mísseis é que os mísseis, na história, eles não foram lançados. Apontados? Eles foram apontados, mas não foram lançados. Sim. Mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos. E no filme X-Men Primeira Classe, os mísseis foram lançados, mas o poder dos X-Men impediram que os mísseis alcançassem o seu alvo final. A crise dos mísseis é um momento apoteótico do filme X-Men Primeira Classe. Então, uma relação muito forte com a história. Como tem outras relações, como o nazismo, como a fuga dos nazistas para a Argentina, tudo isso está conectado. Fuga das galinhas, talvez? Não tem galinha. É um filme de super-heróis. 1-0. A minha pergunta é a seguinte. Eu sei que você é daltônico, descobri isso aqui. Né? Verde, vermelho. Aqui dá pra ver, vermelho e verde. Consegue diferenciar também? Consigo. Depende do momento, da hora do dia. Depende do momento, da hora do dia. Você tá com fome e tal. Aí. A minha pergunta é a seguinte. Nós sabemos, Adriano, que o Hulk é verde. Às vezes vermelho, às vezes verde. Quando ele tá vermelho de raiva, ele fica muito verde. Se a gente pegar o Hulk que é verde e iluminar ele com luz vermelha, agora eu criei uma confusão na sua cabeça. Não, mas é muita maldade, tá? Se eu iluminar o Hulk com luz vermelha, ele me parece preto, verde ou vermelho? Nossa, muito difícil essa pergunta. Vamos pensar assim. Pelo que eu lembro, lá do estudo de física, o preto é quando não tem cor. Então, preto, ele não vai sumir se for iluminado de vermelho. Se eu jogar um vermelho, você está dizendo que existe aí um negócio de uma onda, alguma coisa que um vai sobressair sobre o outro. Se fosse misturar massinhas, vermelho e verde, eu sei o que daria, mas uma luz em cima do outro, eu não daria. Eu não sei. Eu falei assim, mas não é pra você perguntar. Mas o que você acha que daria uma massinha? Uma massinha vermelha e verde? Eu acho. O pessoal pode fazer isso em casa e depois mandar foto. Talvez um amarelo, eu acredito. Um amarelo. Eu tenho que chutar alguma coisa. Se ele é verde e jogou vermelho, ele vai ficar mais verde. Que é verde? Ele é verde, poxa. Então, se ele é verde? É que ele continue verde. É verde, a resposta é verde. Preto. Não, sério mesmo? Sério. Preto. É preto porque assim, ó, o fato dele ser verde significa que ele é capaz de refletir o verde. Se você manda luz vermelha ele não reflete. Por quê? Porque ele reflete o verde. Então, luz vermelha ele absorve. Se eu mandei luz vermelha e ele absorveu, não vai chegar a luz aos meus olhos. E aí, igual você falou, se não chega a luz, é preto. Meu raciocínio até foi bom. Foi bom, mas é... Legal as perguntas, né? Ficou legal. Né? Essa foi muito legal. Muito legal. Então, né? Se ele estiver num ambiente muito escuro, é uma caverna. E ele quer sumir. Então, acende uma luz vermelha na caverna. Mas não, se ele já tá dentro da caverna, já tá escuro, né? Então, assim... E outra coisa, se acender uma luz vermelha, a caverna vai ser iluminada de vermelho. E vai ficar só o Hulk de preto. É tipo o Homem-Aranha. Vermelho, preto, também não tem um negócio assim? Tem. O Venom, né? O Venom, isso mesmo. Mas é preferível ele tá dentro da caverna e deixar a luz apagada. Melhor. Ele vai continuar bem escondido. Exatamente. Ok, tá. Ponto. Não fiz ponto. Ok. A próxima pergunta, o tema é Batman. Você gosta de Batman? Sou muito fã, não. Mas eu sou Batman. Você é o meu Robin. Como conhecido por todos, você sabe que o Batman é um pouco traumatizado por um problema sério que teve com os pais do Batman. Claro. Tudo bem? Vocês devem saber. Sim. Tão bem assassinados, né? Que os pais do Batman foram assassinados, exatamente. Sim. Mas não foram assassinados em qualquer circunstância. Eles foram assassinados saindo de um teatro. Teatro, perfeito. E não sei se você sabe que os pais do Batman não foram as únicas pessoas da história que morreram saindo de um teatro. Fica a reflexão se devemos ou não ir ao teatro. Mas voltando então. Sendo assim, eu quero saber das 3 figuras históricas que foram assassinadas, que eu vou
falar agora, qual delas foi assassinado exatamente saindo de um teatro. Opção A, Francisco Ferdinando. Opção B, Mahatma Gandhi. E opção C, Abraham Lincoln. Então, Mahatma Gandhi, eu não vejo ele indo ao teatro, assim. Eu não Na consigo Índia imaginar. não tem teatro na Índia, né? Não, Possivelmente, né? Mas eu não consigo imaginar, tipo Igual assim, na Roma antiga, não tinha teatro, aquele coliseu, né? Era mas, mas você estádio de consegue futebol. visualizar uma cena, tipo assim, uma fila de pessoas na bilheteria, Mahatma Gandhi no meio, chega lá e fala, é meia entrada, sabe? Ok, tranquilo. Entendeu? Tá bom. Francisco Ferdinando. Quem foi Francisco Ferdinando? Ó. Pergunta que não quer calar. Só me vem à cabeça que, na verdade, o Ferdinando do Multishow, né? E a outra opção é Abraham Lincoln, não esqueça de Abraham Lincoln. Tá com cara de Abraham Lincoln, né? Penso Cara assim. de Abraham Lincoln. Francisco Ferdinando é um nome que me soa mais um cara que curte mais balada. Pra mim, Francisco Ferdinando é o cara que tá ali, o cara pagando baldezinho. Ele não sacou? é um cara que frequenta o teatro. Não, Francisco Ferdinando é o cara da balada. Agora, Abraham Lincoln, olha como é que é um negócio, sabe? Teatral. Um cara mais maduro, um cara mais vivido, mais experiente, um cara que aprecia as artes. Abraham Lincoln estava saindo do teatro. Resposta correta, Thales. Correta? Pela segunda vez. Isso. Muito bem, tô orgulhoso de você. É isso mesmo. Mesmo você perder esse quiz, eu estou Francisco orgulhoso de Ferdinando você. talvez numa balada. É, né? Não Francisco sei, deu uma Ferdinando. confusão ali e tal, Não, aí não. veio Brutus e deu uma facada nele. Não, sei. você vai lembrar de Francisco Ferdinando, ele foi morto dando origem à Primeira Guerra Mundial. O assassinato de Francisco Ferdinando. Mas ele morreu, ele estava desfilando na rua e deram um tiro nele, levando aos eventos da Primeira Guerra. Ele era um negócio de um outro... Herdeiro do Império Austro-Húngaro. que deu Ele origem à tava em Primeira qual Guerra. lugar? Teve um negocinho ali... Em Sarajevo. Você não tá sabendo muita coisa, né? Você tá só Não, eu sabia tirando disso. as respostas de mim, mas Sabia tudo bem. disso, eu queria só confirmar. E o Abraham Lincoln foi morto por um sulista radical que não aceitou a libertação dos escravos, não aceitou a condução do país por Abraham Lincoln e por uma atitude radical foi lá e matou o presidente, um dos mais famosos presidentes americanos, em meados do século XIX. Então, Muito bom, muito bem. legal, acertei. 2 pontos Vou pra ver se eu mim, recupero a partir de agora. Vamos lá. A minha próxima pergunta é sobre o Spider-Man, o Homem-Aranha. Spider-Man. É, exatamente, é ele. A situação, na verdade, é a seguinte, a gente sabe, nós estamos cansados de ver nos filmes do Spider-Man, ele fazendo aqueles voos, né, podemos dizer assim, maravilhosos, lançando teia entre prédios e gangorrando entre prédios, não tem isso? E, inclusive, um questionamento que muita gente tem é muitas vezes no desenho acontecia muito isso, dele jogar a teia e... A lança não. A lança. Acontecia dele jogar a teia, não tem um local assim pra teia estar de pendurada, né? Mas ele de pendurava e é um negócio incrível. A minha pergunta é a seguinte, suponha que Spider-Man esteja nesse balanço, então ele jogou a teia e tá lá no balanço. Ao passar pelo ponto mais baixo ali, desse balanço dele, ao passar pelo ponto mais baixo, poderíamos dizer que de certa forma existem duas forças atuando nele. Essas duas forças são peso e nós temos uma outra força chamada tensão, também conhecida como tração, que é a força associada à corda, à teia. Nesse balanço do Spider-Man, como se fosse um pêndulo, né? No ponto mais baixo, a tensão é maior, menor ou igual ao peso. Ok, só pode ser igual, seria Igual. a resposta. Ou maior, afinal de contas ele vai ser puxado para cima. Então eu vou chutar igual ao peso. Errou. Vou tomar 5-0 aqui. Errou. Nós sabemos muito bem que se fosse igual, ele não poderia fazer a curva, né? Se ele faz a curva no balanço, é preciso ter uma força resultante apontando para o centro da trajetória, chamada de força centrípeta. Então é preciso ter... Centrípeta. Centrípeta é uma força que aponta para o centro da trajetória, né? Perfeito. Para que ele possa fazer a curva. Então a tensão tem que ser maior do que o peso, porque tem essa resultante centrípeta. Maior, você errou. Maior. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos lá então. Pergunta número 3 para você, Thales. Vamos lá então. O tema é Capitão América. Não sei se você sabe, mas Capitão América já foi cobrado na prova do Enem. E a questão trabalha com o surgimento do Capitão América como um símbolo de resistência a algo. Então a minha pergunta é: que força ameaçadora levou ao surgimento do Capitão América dentro da produção cultural norte-americana? Letra A, a força do eixo. Letra B, a União Soviética. E letra C, a Tríplice Aliança. Então, o Capitão América, se eu me lembro bem, eu confundo o Capitão América com o Super-Homem. Não o personagem, mas as cores. Não as cores. Você confunde cores. Mas Foi o bom. contexto histórico que eles foram criados. Se eu me lembro bem, Super-Homem ele é criado no contexto de depressão, da crise de 29. Perfeito. Não é? Já o Capitão América é na Segunda Guerra Mundial. Tudo tá ali no meio, né? Porque assim, tá aí. porque o eixo tem a União Soviética, não tem? Ou eu tô falando muita bobagem?
Eu acho que tem. Eu não vou de tríplice aliança, não. Eu acho que é o crescimento do eixo. Eu acho, porque ele falou assim, não, o eixo tá crescendo. Eu vou de eixo. Eixo. Crescimento do eixo. Brilhou, Thales. A resposta é eixo mesmo. Eixo. Muito bem. Você vai tomar um Vai 5x0 tomar um hoje. 5x0. O eixo, eu até não coloquei aqui nazismo, senão você ia acertar direto, mas a resposta é eixo, porque o eixo é uma composição da Segunda Guerra Mundial, composto por Alemanha, Ok. nazista, a Itália de Mussolini e o Japão. Então, os Então, três a União Soviética não tá no eixo? Não, a União Soviética nem está no eixo. A União Soviética é um país aliado, que estava ao lado dos americanos. Então, a resposta seria, no caso... Rapaz, eu tenho que estudar a Segunda Guerra Não, de mas novo, porque você eu não tenho mandou muita bem manha, não. demais, você lembrou, ué. Ele tem um esforço de combate aos nazistas no filme Sim. Capitão América, então Sim. o principal país do eixo seria a Alemanha nazista. Alemanha. E a prova do Enem, para completar o raciocínio, a questão era a capa do primeiro revista do Capitão América. E nessa primeira revista, o Capitão América está dando um soco em Hitler. E ao dar o soco em Hitler, significa o quê? Significa que ele está combatendo as forças do eixo. Sensacional. Mandou, tá? Vamos ver se você consegue fechar as questões de história. Adriano, deixa eu pensar pra essa pergunta não ser idiota. Foi mal. É muito forte, dá vontade de derrubar eles todos, não tem vontade. Na minha próxima pergunta, vamos falar do Flash. Sou muito ruim de Flash, fala sério. O super-herói Flash. Sei sim. Aquele que corre. Desse. O Flash, nós sabemos que ele pode correr muito e tem alguns quadrinhos que relatam, inclusive, que o Flash supera a velocidade da luz, que, na verdade, na física é tomada como uma velocidade máxima. Qual é a velocidade da luz? Ah, mas é uma Né? pergunta A velocidade muito da simples. luz, qual é essa maior velocidade que a luz pode ter? A velocidade... 3,14 é o pi, ué. Eu acertei o pi? É o pi. É o pi. O único número que eu sei é o pi da física. Acertou, Então bom, ótimo. é. Então, beleza. Agora Mas a minha pergunta falo é- sério, eu estudei. Não, ok. O pi, a gravidade. Você me pergunta a velocidade da luz, é sacanagem demais, tá? Cara, mas ela é um valor muito importante. Não, falando fala tem que saber. sério, eu estudei. A minha pergunta é, Qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10 a 8 Não, isso é muito maldoso, velho. ou 14 vezes 10 a 8? Só que você falou 3,14 O quê? metros por segundo. Eu vou de 14. Errou. 3 vezes Mas 10 é muito a 8 maldosa essa metros por questão. segundo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, conhecido como C. A gente representa com a letra C, representa a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ok, então pergunta Manda pra as mim. opções, então. Vamos lá, então. Tema Pantera Negra. Assisti Pantera Negra, Muito bom, muito Wakanda. Ok, Wakanda. Você sabe que Pantera Negra é uma criação de Stan Lee. Sim, Muito inclusive bem. morreu. Morreu recentemente, Morreu né? recentemente. Morreu recentemente. Não sei se você sabe que o Pantera Negra foi criado no período da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Sim. Um tema importante que também esteve na prova do Enem recentemente. Você deve lembrar que existe uma disputa de poderes em Wakanda, e essa Sim. disputa de poder envolve o rei, que é o Pantera Negra, que está sendo contestado pelo antagonista, que é o primo dele. A forma de pensar dos dois é uma forma, digamos assim, diferente a respeito da luta pelos direitos civis dos negros. Stan Lee, ele pegou a forma de pensar das duas principais lideranças e se colocou dentro da produção cultural Pantera Negra. Em outras palavras, eu quero saber o seguinte: o rei Pantera Negra pensa conforme qual liderança dos direitos civis dos negros? Opção A, Martin Luther King. Opção B, Malcolm X. Só um negócio rápido pra comentar aqui, porque você falou de Malcolm X. Sempre tenho a dúvida se fala Malcolm X ou Malcolm 10. Não. Pode falar Malcolm 10? Malcolm X. Malcolm X? Malcolm É porque eu já X. me referi a ele como Malcolm 10 em algum momento da minha vida. O X-Men não é 10-Men, não. Então, é o X-Men. Vou te surpreender, tá? O movimento Pantera Negra nos Estados Unidos, ele é um movimento radical, armamentista, tem como principal líder Malcolm X. Martin Luther King, ele também estava ali naquela questão dos direitos, né, dos negros, porém ele é um cara pacificador. Se eu me lembro bem, no filme, o rei de Wakanda, ele tinha esse pensamento pacifista. Ele não era o cara que queria brigar, ele não era o cara... Ele representa, portanto, o Martin Luther King. Mas a explicação foi perfeita, tá? Muito bom, né? Exatamente essa explicação. Exatamente. Perfeita. Apesar do Malcolm X não ser o líder dos Panteras Negras... Não é. Não Ok. é. O Malcolm X é um líder. O líder também que tinha um engajamento, se fosse necessário, mais violento na resposta contra a opressão. Mas sim, sem sombra de dúvida... Tinha algum líder, assim, Pantera Negra, que você fala assim, cara, esse é o cara, esse é o bichão. Mas Pantera Negra é mais um movimento. É um Na verdade, movimento. é um partido, para ser mais preciso. Ah, Um entendi. partido com ambições de alcançar o poder. Existe o movimento Black Power, o Partido Pantera Negra, o Malcolm X. Movimento retilíneo uniforme, talvez, ali. Perfeito também. Sim.
Resposta correta, 4 pontos. Vamos tentar 1 ponto agora de honra. Nossa. Vai lá. Faz uma pergunta fácil, tá? Fácil. Pra não zerar, porque a próxima é bem fácil Tá também. feio mesmo. Rapaz, e pior que a minha última pergunta, ela não é uma pergunta simples, não. Você fez uma pergunta sobre o Batman. Vou fazer uma pergunta do Batman também. O Batman, quando tem uma cor amarela em cima dele, nessa não, pergunta, não. o Batman, numa balada, a cor amarela batendo nele. Não, e ele sem dançando. cores, sem cores, sem cores. Ele e o Robin. Batman, nós sabemos, ele tem um veículo. Suponha que o Batmóvel seja um carro de tração dianteira. Na roda da frente Do carro do do Batman. carro do Batman, na roda da frente, o atrito, ele está pra frente ou pra trás, atuando sobre a roda do carro? Não, boa pergunta, tá? Boa pergunta, né? Ok, o atrito chutaria para trás. Errou. Nenhuma, tá? Você não tem muita... Heróis não é um bom tema, cara, pra você. Heróis não é um bom tempo. A tração, ela é pra frente porque como a roda é tracionada, se ela é tracionada, ela empurra o chão pra trás. Lei de Newton, né? Como eu perguntei o atrito sobre o carro, terceira lei de Newton, ação e reação, se essa roda empurra o chão pra trás, ela é empurrada pra frente. Não é ela que faz o carro andar? Sim, perfeito. Então ela é empurrada pra frente, né? As suas perguntas foram mais difíceis, você queria ganhar. Você achou? Eu achei muito mais difícil. Não tá 5-0, não. Tá 4-0. Você ainda tem uma pergunta pra fazer. E essa é a última pergunta. É verdade. Tá 4-0. Então, 4-0. eu quero ver se você vai acertar a última. Nós vamos subir os heróis Vamos para a subir os última heróis. pergunta. Se você acertar a última Tô pergunta, tenso, eu tô fizer tenso. 5-0, Aham. eu tenho o direito de jogar cada um desses heróis em você, que são 5 heróis. Então vamos lá, então. Tô torcendo por você. É isso que eu vou fazer. Eu Mas vou... essa regra não tinha, não, ué. Viúva Negra. Viúva Negra, filmes dos Vingadores. Também conhecido como Natasha Romanoff, ela carrega o sobrenome da última dinastia que foi deposta na Rússia durante a Revolução de 1917. A pergunta simples é: qual o nome do último rei Romanov deposto? João, Não. Tem 2 opções. Sim. Vamos a cada uma delas. o último rei Romanov. Último rei Romanov deposto na Revolução 17. Opção A, Nicolau II. Opção B, Alexandre III. Alexandre não é nome de czar, não é czar? Czar, muito bem, rei na Rússia, czar. Rei na na Rússia. Alemanha, como é que chama? Kaiser. Kaiser. Kaiser, que é o nome também de uma bebida, Aham, mas sim, é o nome do sim. rei da Alemanha. Mas na Rússia é czar. Então a pergunta é: qual o nome do último czar da Rússia? Alexandre acompanhava O czar. Ferdinando nas baladas, sabe? Eu imagino ali Alexandre e Ferdinando, sabe? Na baladinha. Agora, Nicolau. Nicolau já é um negócio Papai que eu falo Noel assim, Nicolau. Que isso? Nicolau. É um czar, um cara que impõe respeito. Nicolau. As energias do czar Nicolau II no estúdio. Eu acho que o último rei Heróis. foi Heróis, que foi Nicolau III. Nicolau Não, é o II. segundo. O terceiro era o Alexandre, né? Então, Nicolau II foi o último rei Romanov. E eu simplesmente fiz 5-0. 5-0! Olha a rola aí! Olha a rola aí! Volta a rola aí! Volta a rola aí! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! 5-0! Muito bem. Por que eu tive essa ideia? O que deu em mim? Bom que você não tem rede social pra ser zoado. Minhas perguntas foram muito mais fáceis do que a cor do Hulk quando joga vermelho nele, tá? Desculpa falar, mas de boa, assim. Você pegou muito pesado. Não, eu tô muito feliz. Foi o primeiro 5-0 da história do canal, cara. Bom. Muito feliz. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito Gente, obrigado. eu espero que vocês tenham gostado muito desse quiz. Eu tô muito feliz. E obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço e Nós espero que tenha pelo gostado dessa brincadeira Achei aqui. muito legal, o ambiente muito legal. Tranquilo, fresco, né? Mas eu curti muito, obrigado pela galera aí, obrigado, né, pelo Chamo Físico ter me convidado. Pô, que legal. Se você gostou desse quiz, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, rola quiz direto e sempre num astral bom e com perguntas que vão agregar pra você questões de prova, enfim, não é só uma zoeira, é zoeira com conteúdo. E até o próximo quiz. É isso aí. Valeu. Valeu. Olha a rola aí, olha a rola aí, volta a rola aí, volta a rola aí, Brasil, 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 5-0! Muito bem. Cara, gente do céu.